Olá pessoal, eu não pude estar presente com vocês, mas não vou deixar de fazer a minha parte e trazer a elucidação sobre o livro O que todo cidadão precisa saber sobre cultura de Valdemir Caldas. A parte com que eu fiquei é a questão da conceituação sobre cultura, o que é o conceito de cultura. Então, no caso, começando, a gente já viu que a cultura, basicamente, é algo que está em constante mutação. Então, a cultura, por assim se definir, é algo que está no início, na construção do ser humano, e até hoje é algo inacabado. Então, em outras palavras, é a mais antiga obra do ser humano, mas até hoje não conseguimos concluir. E muito provavelmente, no dia que conseguimos fechar a cultura, a extinção da vida humana provavelmente estará decretada. Com base nisso, pessoal, nós vamos ver agora a questão da conceituação da palavra cultura, né? A origem dessa expressão, onde foi que se originou a expressão cultura. Então, a cultura, pessoal, ela vem, o verbete cultura, ela vai vir do latim, da palavra colere, no caso, cultivar. Essa ideia de algo gestado, que precisa ser cuidado e colhido em um determinado momento. Outra coisa também que nós vamos ver, pessoal, é que o termo cultura ele não vai se referir somente à questão agrícola. Esse termo cultura também vai ser utilizado em outros momentos da história. Por exemplo, o antigo Império Romano ele vai usar o termo cultura para definir a questão educacional. Como assim? A carga de educação que uma pessoa recebe ao longo de sua vida. Ciências, artes, filosofia. Então, em que devido momento ele vai usar esse termo cultura? Quando ele vai comparar os hábitos e costumes da sua sociedade romana frente aos bárbaros que estavam, os povos bárbaros que estavam invadindo o seu território, como podemos dar aqui o exemplo dos gauleses. Então eles vão ser chamados de povos bárbaros porque eles não compartilhavam da mesma cultura que o Império Romano. Também podemos ver que a cultura, para a antropologia, ela vai ter um significado um pouco diferente. No caso, para a antropologia, a cultura vai ser um conjunto de convenções sociais, símbolos e significados. Então, em outras palavras, a cultura ela vai abranger os costumes e hábitos de um determinado povo. Então, quando a gente fala disso, outra coisa também vem à tona. Então, a questão do padrão cultural. Então, uma determinada sociedade ela vai desenvolver um certo padrão cultural como base de sua cultura. Então, esse termo padrão cultural ele vai ser forjado por Franz Boas em 1910. Mas ele só vai ganhar força a partir da década de 1930, mais especificamente 1934, quando Ruth Benedict ela vai lançar o livro Padrões Culturais, no qual ela vai se apropriar também da ideia de Franz Boas e vai dizer que a cultura ela é um agente modelador psicológico. Então, que a cultura, que no caso os elementos culturais, eles formam os padrões culturais de uma determinada sociedade. Então, determinado elemento, se ele não se encaixa nos padrões
daquela cultura, ele vai ser rejeitado. Então, e ela também defende que dentro de uma sociedade, dentro desses padrões, há algumas variações. Como, por exemplo, a gente pode citar a expressão palhaço. Ah, fulaninho é um palhaço. Então, em uma determinada região do Brasil, o termo palhaço ele pode ser utilizado como um adjetivo, que é uma pessoa engraçada, extrovertida, que faz os outros rir. Mas em outro lugar do país, quando você chama alguém de palhaço, você pode estar depreciando aquela pessoa. Então, os padrões culturais aí, no caso, eles vão reger a sociedade, seja ela primitiva ou não. E outra coisa que nós vamos ver é que dentro desses padrões nós temos as chamadas convenções culturais. O que seriam essas convenções? É aquela questão: menino brinca com menino, menino brinca de carrinho, menino brinca com bola, menina brinca com as meninas, brinca de boneca, perdão, e também vai brincar com as outras meninas. Então, se não se obedece a essas convenções, a esses padrões culturais, nós vamos ver o que Valdemir Caldas chama aqui de desvio de padrão. No caso aí, o que até hoje não é aceito, não é visto com bons olhos. Por exemplo, você vê uma menina brincando de carrinho, com bola, você acha isso estranho. A mesma coisa se você vê um menino brincando de casinha, de comidinha, boneca. É o chamado desvio de padrão. E também a gente pode citar que também existem esses desvios de padrões culturais. Por exemplo, o movimento da Reforma Protestante foi um desvio de cultura do pensamento cristão da época. Também é um outro exemplo que nós podemos utilizar, e também vamos ver que esse desvio de padrão ele vai causar choques de valores. Por exemplo, os valores constituídos e consolidados em um outro momento, como em pessoas mais antigas, geralmente vão ser questionados por jovens que têm um poder de absorção, de mutação desses padrões um pouco mais rápidos. Então, um exemplo que eu posso citar aqui é com relação a vestimento. Então, para uma pessoa antiga, ver uma jovem vestida com roupas curtas, decotadas, para ele é uma coisa imoral. Mas para o jovem que está ali recebendo transformações mais rápidas da cultura, até pelos meios de comunicação, pelos meios de massificação da cultura, para ele vai ser algo normal, não tem tanta diferenciação. E também nós vamos ver que com isso os padrões culturais de uma determinada sociedade ela vai mudando. E também podemos ver que esses padrões culturais ele vai transformar o homem de produtor da cultura para reprodutor dela. Nesse momento que você ingessa os padrões culturais e perpassa eles pelos meios de comunicação, seja rádio, televisão, jornal, propagandas, então isso termina transformando a cultura, injeçando ela. Mas nós vamos ver que mesmo tendo esses padrões estipulados no meio de reprodução, nós vamos ver que eles são quebrados através do individualismo das pessoas. Por exemplo, por mais que nós tenhamos conversões da cultura, de impor padrões, a individualidade ela vai quebrar certos momentos desses padrões. Por exemplo,
Dois irmãos com quase a mesma idade são criados pelo pai da mesma maneira, mas a personalidade deles, né, a individualidade deles vai ser diferente. Pode ser que um desses filhos ele seja extremamente obediente aos pais e outro vá se tornar extremamente questionador, que esse seria aí o desvio do padrão cultural que nós já falamos aqui. Outra coisa também que nós vamos ver é que a sociedade ela vai criar mecanismos para definir o lugar de um indivíduo dentro dela. Então, vamos ter aí a construção de uma identidade cultural feita através de fatores econômicos, culturais e sociais. Por exemplo, fulaninho tem uma carga de conhecimento X e tem um padrão econômico X. Isso vai fazer com que ele desempenhe determinadas funções dentro da sociedade. Outra coisa também que nós vamos ver é que, mesmo já vendo tudo isso aqui que nós estamos falando até agora, fica difícil de tentar definir o que é cultura. Então, como a gente já viu, é complicado de falar do que é cultura, de definir esse termo, porque é algo assim, tão abrangente, tão mutável, continua se transformando a cada momento, que a gente vai ver que é mais fácil para os estudiosos chegar a um consentimento do conceito de cultura de classe do que propriamente ao termo cultura. Por exemplo, dentro de uma determinada sociedade, nós vamos ter padrões que vão ser mudados. No caso, a diferenciação das camadas, a estratificação social. Por exemplo, a chamada elite, ela vai ter padrões culturais diferentes daquelas chamadas classes populares. Então, vão existir aí, dentro de uma mesma sociedade, dentro de uma mesma cultura, vão existir valores e padrões diferentes. Por exemplo, a gente pode citar como exemplo que o gosto musical. A elite ela vai ter um gosto musical, vamos supor, pela chamada MPB, música popular brasileira, de Chico Buarque, de Holanda, Gilberto Gil, o movimento da Tropicália. Então, essas músicas que em um dado momento eram da cultura de massa, ela passou a significar um pequeno grupo, no caso, a classe dominante, a elite. Então, ela passou a ser da cultura erudita, que vai ser explicado um pouco mais à frente pelos colegas. E hoje, essa questão da cultura popular, vamos ver aí entrando com uma cultura das massas, o funk, que já foi também bastante polemizado aí em outros grupos. No caso aí, vamos ver que o funk ele vai permear basicamente a massa, no caso as pessoas que moram em ambientes como favelas e tudo mais, mas isso não impede que essas pessoas também escutem a MPB, a música popular brasileira, né? Que é tida pela elite como uma música de qualidade. Então, essa delimitação cultural vai criar uma cultura própria de cada extrato social. Por exemplo, como eu estava citando aí o exemplo, a elite ela vai ter
a música, vai escutar a música da MPB, vai ler determinados livros, vai discutir política em um determinado nível. Então, já as classes populares vão escutar funk, sertanejo, forró, vão consumir produtos de propagandas, vão consumir determinadas marcas, e tudo isso também vai criar embates e censuras. Por exemplo, a questão da discriminação social também, ela está imbuída dentro dessa questão da delimitação cultural dessas camadas. Por exemplo, o próprio funk, ele não vai ser bem visto por essa elite cultural, assim por dizer. Eles vão desdenhar dessa coisa do funk, ou até mesmo algumas roupas que são utilizadas por uma cultura de massa, assim por dizer. Eles vão dizer que aquilo é chulo, que é cafona, de um nível antiestético. Então sempre vai ter essa questão aí polemizadora. Outra coisa também que nós vamos ver, que o autor vai falar, para essa identificação de níveis sociais, de estratificação social, cultural, vai ser com relação à economia e também aos estudos. Esse também vai ser um dos fatores que vai demarcar a que extrato social uma determinada pessoa pertence. Então, isso aí seria outro fator predominante. Então, dentro disso, a gente também vai ver que há um desvio de padrão. Como? Pessoas, elas vão tentar uma mobilidade social vertical. O que seria essa mobilidade social vertical? Pessoas que estão, vamos dizer, dentro da cultura de massa, elas vão tentar sair dessa cultura, se colocar dentro de uma cultura erudita, da elite, através de quê? De estudos, entrando numa universidade, passando a não escutar essas músicas como tidas hoje populares, como o funk, vai passar a escutar uma música mais rebuscada no pensamento dele. Assim, ele fazendo isso, ele não estará mais fazendo parte daquela determinada cultura que ele fazia parte, a cultura da massa. Então, ele trocando esses padrões, não escutando essas músicas, não se vestindo de determinada maneira, ele vai tentar chegar a um novo status. Muitas vezes ele vai negar aquela origem, aquela condição de que ele estava inserido. Um exemplo, em alguns casos, como está citado no exemplo do livro, a pessoa vai deixar de morar na sua casa própria, ela vai alugar a casa que ela mora em um determinado lugar e vai passar a morar em outro. Como o próprio livro traz o exemplo, que as pessoas vão deixar de morar em certos lugares do Rio de Janeiro para alugar pequenos apartamentos na região sul do Rio de Janeiro, que assim a gente poderia dizer onde está a elite cultural do Rio. Então, outra questão também que nós vamos ver, que é dentro dessa coisa da negação da cultura, do social, também a cultura sendo colocada como fronteira cultural o fator financeiro. Então, se o poder de aquisição da pessoa também lhe mostra a que lugar aquela pessoa pertence. Então, no caso, pelo que ela consome, vai permitir mostrar o que ela é, que na verdade é um
pensamento até um tanto quanto errôneo. Por exemplo, não é qualquer pessoa consome uma marca, tem uma camisa da Ferrari, usa perfumes da Calvin Klein, usa marcas de grife e escuta Chico Buarque de Holanda, perdão, que aquela pessoa passa a ser da cultura erudita. Então, é mais uma tentativa de negação dela, da sua cultura de massa, e tentar se chegar ao novo nível do que propriamente, porque ela pode adquirir aquilo, dizer que ela é da cultura erudita. Bem, pessoal, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, os amigos que estão aí presentes, eles podem tentar explicar melhor o que foi dito aqui. Então, boa noite para vocês e até